Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro dos Colossenses. Estamos chamando isso de Dia de Estudo Bíblico. Eu tenho encorajado as pessoas a realmente estudar a Palavra de Deus. E acho que uma das maneiras que posso te ajudar a aprender a fazer, se você ainda não sabe como, é estudando com você nesses pequenos programas de estudo que fazemos. E então, Colossenses 3 é bem longo, não vou prometer que vamos ver tudo hoje, mas vamos confiar em Deus por um milagre aqui, sabe? Mas se não conseguirmos ver tudo, vamos focar nos pontos mais fortes. E assim, Colossenses capítulo 3, verso 1. Se já ressuscitastes com Cristo, e deixe-me dizer que o se não significa talvez você tenha ou não, provavelmente seria melhor traduzido assim, como fostes ressuscitados com Cristo para uma nova vida, compartilhando assim sua ressurreição dos mortos, mirando e buscando, atenha-se à palavra buscar, os ricos e eternos tesouros que são do alto, onde Cristo está sentado, à mão direita de Deus. Agora, quando ele diz busque as coisas do alto, ele não está querendo dizer assentar, pensar em nuvens e anjos, portões perolados e ruas de ouro. Ele está falando sobre ter a mesma atitude de Cristo, ter o comportamento que Cristo aprova, ter a justiça, ter a posição certa que nos é dada. Ele está falando de buscar aquelas coisas que fazem uma vida ser real. Só porque você está respirando não significa que tem uma vida. Jesus veio para que pudéssemos ter e desfrutar nossa vida e ter em abundância até que ela transborde. E se você estudar a palavra vida, é a vida com V maiúsculo, que significa Zoe. Isto significa a vida como Deus a tem. Eu não quero apenas andar por aí e respirar. Eu não quero ter a vida como o mundo a tem. Eu quero ter a vida do jeito que Deus a tem. E esse é o tipo de vida que ele diz que precisamos buscar. E como buscamos as coisas? E definam as suas mentes e as mantenham definidas no que é do alto, as coisas mais altas, e não sobre as coisas que são da terra. Então, nós buscamos as coisas colocando a nossa mente nelas. E se você acha que isso não funciona, pense num sundae de chocolate quente por um tempo e veja quanto tempo leva para você ir atrás dele. Alguém aqui já fez algo tão ridículo como eu, às vezes? Você pensa em algo delicioso e de repente você entra no carro, você manda uma outra pessoa da casa entrar no carro, sabe? E isso fica melhor se você mandar alguém buscar aquilo e a pessoa conseguir aquilo. É incrível como a nossa mente afeta nossas emoções. Sabia que a mente é uma coisa muito interessante e muito bonita? Mas ela é também um órgão que pode nos causar problemas. A Bíblia nos ensina que a mente é o campo de batalha e é o lugar onde Satanás, o nosso inimigo, vem contra nós. E ele faz isso de maneira enganosa, tentando plantar mentiras em nossas mentes, para destruir a verdade. E então ele quer encher nossas mentes de pensamentos fedorentos. Eu não sei sobre você, mas aqui estou eu fazendo este estudo bíblico na televisão e eu tive que repreender alguns pensamentos esta manhã. Sabe, eu me peguei pensando sobre o que estava errado com 2 ou 3 pessoas, e então eu pensei, eu só tenho que dizer não. Não, eu tenho que pensar como Deus pensa. Rapidamente orei, Senhor, ajuda-me a ver o bem em todo mundo. Ajuda-me a acreditar nas coisas que são boas e certas e puras. Então a questão que temos que entender, eu quero que você entenda isso, o diabo não vai embora se você não o confrontar. Ele não vai simplesmente desaparecer. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e precisamos conhecer o poder que está no nome de Cristo, o poder que está na palavra, e precisamos de buscar as coisas do alto, colocando as nossas mentes nas coisas certas. Não importa o quanto você viva, não importa quantas vezes por semana vai à igreja, não importa o quão espiritual pensa que é, você sempre vai ter algum pensamento fedorento aparecendo de vez em quando, e você vai ter que dizer não, não vou pensar nisso. Sabe, a tentação não é pecado. Eu me sentia culpado quando eu era tentada, mas a tentação não é pecado, é cair na tentação que se torna pecado. A Bíblia diz que todos nós seremos tentados. Coloque a sua mente nas coisas que são do alto. Há uma
Escritor em Romanos 13,14, deixe-me compartilhar com você o quão poderosa a mente é. Mas revistam-se com o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E não façam nenhuma provisão para ceder à carne. Coloque um fim no pensar sobre os desejos malignos de sua natureza física para satisfazer seus desejos e luxúrias. Então aqui está dizendo, o mesmo que eu estou te ensinando, está dizendo que se você quer fazer provisões para a carne, então apenas continue pensando sobre as coisas que agradam a carne. Mas se você quer buscar as coisas que são do alto e ter a vida real como um V maiúsculo que Deus nos oferece, precisamos ser responsáveis pelos nossos pensamentos e precisamos entender que eles importam, definir a sua mente com antecedência. É muito importante. Deixe-me dar um exemplo. Meu marido, como vocês sabem, realmente gosta de jogar golfe. E ele gosta do exercício, gosta de estar ao ar livre, e ele gosta da comunhão com os rapazes com quem ele joga. E então, na verdade, acho que podemos dizer que Dave, mais do que gosta de golfe, ele ama. Não tanto quanto ama a Deus, não tanto quanto me ama, mas ele realmente gosta. E Dave é um homem que precisa de atividade, ele precisa estar ativo, ele só se sente bem estando em atividade. E ele tem 74 anos e ele ainda está bem de saúde, mas eu perguntei a ele um dia, como você acha que te afetaria se um dia você já não pudesse mais jogar golfe? E eu quero que você ouça o que ele disse. Ele disse, eu já pensei nisso e já defini a minha mente que se isso acontecer eu ainda vou ser feliz e ficar bem, sabe? Então, veja, ele já fechou a porta para a carne dele não o controlar naquela área, porque ele já decidiu antecipadamente que se isso acontecer, eu já estou me preparando para que eu tenha uma boa atitude. E eu acho que nós podemos nos fazer tão bem se não pensarmos, eu não sei o que faria se eu não pudesse fazer isso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que farei quando os meus filhos saírem de casa, eu não sei o que vou fazer, sabe? Precisamos colocar a nossa mente à frente do tempo e mantê-la definida nas coisas que são do alto, e então podemos começar a ter uma vida que tem uma qualidade muito maior do que a que estamos tendo agora. Verso 3. Pois no que diz respeito a este mundo, você morreu, e sua vida real está escondida com Cristo em Deus. E o que ele realmente está dizendo aqui é meio longo, mas o que ele está dizendo é: aqui não é a sua casa. Você não pertence a esse mundo. E tem um verso que diz que somos estranhos e estrangeiros. Nós somos como pessoas que pertencem a um outro lugar, que estão passando por aqui em visita. Eu ouvi um homem dizer algo recentemente e eu amei isso. Ele disse, nós somos pessoas que foram criadas para o jardim, nós estamos indo para uma mansão, mas estamos vivendo no hotel. E não é muito bom, gente? E então, como podemos ficar plenamente satisfeitos com isso? Há um desejo em nós que temos que entender que é um desejo para aquilo para o qual nós fomos criados. Enquanto estamos aqui, temos que suportar algumas coisas que podemos não gostar, sabe? Mas podemos definir nossa mente numa direção de que não temos que ter tudo do nosso jeito para sermos felizes. Eu pensava que a única maneira de ser feliz era conseguindo tudo que eu queria. E, sabe, eu percebi que eu não consigo. E ainda assim, sou feliz. Isso não é uma revelação pessoal. Você acha que eu esqueci de você aí? Não, eu não esqueci. Eu sei que você está aí. E, na verdade, é para você que estamos fazendo isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você se manifestará com Ele no esplendor de sua glória. Isso não é legal se nós já tivermos deixado esta terra e, quando Cristo voltar, nós vamos nos manifestar com Ele. Porque no momento em que você sair desta vida, estará com Ele na eternidade, se você for um crente em Jesus Cristo. Verso 5. Então, sabe, você pode não se importar com isso, mas aí vem. Então mate, mortifique, prive de poder o desejo maligno à espreita em seus membros, aqueles impulsos animais e tudo que é terreno em você, tudo aquilo que é pecado, vício sexual, impureza, apetites sensuais, desejos profanos e toda a ganância e cobiça. Pois isto é idolatria, a deificação de si mesmo e de outras coisas criadas em vez de Deus. Então ele diz agora, mate todos esses desejos carnais. E o que você vai fazer? Vai pegar um pau e bater neles? Como você mata isso? Na verdade, se você não entender isto corretamente, você pode acabar em uma viagem muito longa, em tantas e tantas obras da carne.
se frustrando o tempo todo, tentando lidar com todas essas coisas que realmente não consegue lidar sozinho, longe de Deus. Então, na minha jornada do morrer para si mesmo, e que levou muitos anos, eu gostaria de chegar aqui e dizer que estou morta, mas ainda não estou totalmente, eu descobri que podemos matar qualquer coisa se não a alimentamos. Ou, o que você quer dizer com isso? Bem, vamos apenas dizer que, sabe, digamos que eu tenha os meus sentimentos feridos muito facilmente, e quando isso acontece eu quero me isolar e não falar com as pessoas que me feriram. Bem, eu vou ser tentada a fazer isso toda vez que eu me machucar, mas eu descobri que não tenho que fazer o que estou com vontade de fazer, posso fazer o que é certo. Então, se Dave ferir meus sentimentos, eu posso não sentir vontade de falar com ele, mas através do poder de Cristo e da liderança do Espírito Santo, eu posso entrar lá e falar com ele a si mesmo, e agindo assim, estou colocando a minha mente nas coisas do alto e matando a carne, porque eu não estou a alimentando, e a cada dia que eu não alimentá-la, ela vai ficando cada vez mais fraca, e mais fraca, e mais fraca, e muito em breve ela não terá mais força sobre mim naquela área. Agora, obviamente, sabe, eu não posso pegar esta escritura e pregar uma série adequada sobre como morrer para si mesmo, porque este é um longo processo. Mas a boa notícia é que você pode ficar animado com cada pequeno progresso que você vê, em vez de desencorajado com o quão longe você ainda tem que ir. Eu amo isso. É algo que todos precisamos aprender. Não olhe para onde você ainda tem que chegar. Veja o quão longe você já foi. E hoje você está progredindo porque você está estudando a palavra de Deus conosco. Isso não é ótimo? É por causa desses muitos pecados que a santa ira de Deus, eu amo que a versão amplificada diz a santa ira de Deus. Então a ira de Deus não é uma ira profana como a nossa é. Mas a sua ira é focada em melhorar as coisas nas nossas vidas. A única razão pela qual Deus fica bravo porque nós fazemos alguma coisa é porque, quando fazemos algo que não devemos, estamos nos machucando. Ele não quer que você se machuque, porque Ele te ama demais. E Ele enviou o seu único filho para morrer por você, para que você possa ter uma vida incrível, ótima. Então, a santa ira de Deus está sempre chegando aos filhos da desobediência, aqueles que estão obstinadamente opostos à vontade divina, dentre os quais você também caminhou uma vez, quando estava vivendo e viciado em tais práticas. Eu amo o modo como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele está dizendo, mas vocês não são mais assim. Vocês costumavam ser assim. E a verdade é que eles não eram mais assim porque tinham um novo espírito e um novo coração. E por dentro eles eram novas criaturas. Sabe, é como se nós fôssemos como, vamos dizer, apenas uma noz. Sabe, tem algo muito bom no meio, mas você tem que quebrar a casca para chegar nisto. Deus colocou coisas boas em nós, elas estão lá dentro. Você é santo, você é perfeito, é justificado com Deus, você tem os frutos do Espírito em você. Mas Deus está trabalhando naquela casca externa e tudo que Ele quer que façamos é trabalhar com Ele. E quando Ele nos diz para não fazer algo, mesmo que possa ser difícil, se Ele te disser para não fazer aquilo, então vai te dar graça para não fazer, e se você não alimentar aquilo, fica cada vez mais fraco. Vocês sabem que se estão comendo demais, você precisa de uma certa quantidade para se sentir confortável? E se você passar fome por alguns dias, não morrerá, mas fica com fome. Você não morre, a sua carne diz que você vai morrer, mas não vai. Porque tem muito para viver por um bom tempo, como a maioria de nós. E então, o estômago se contorce, mas você não tem mais o problema. Literalmente, você matou o problema por não alimentá-lo. Então agora despojai e livrai completamente de todas estas coisas. Ira, cólera, sentimentos ruins com relação a outros. Como eu disse nesta manhã, eu pensei em algo negativo e eu despojei-me daquilo. E eu fiz isso só por causa de coisas como estas, porque eu amo a Deus. Eu quero a sua vontade. Eu não experimentei um momento de condenação sobre isso, sabe? Porque sei que o diabo está vivo e disposto, e que eu tenho uma carne, e que ele pode tentar colocar pensamentos ruins na minha mente, mas eu senti que eu tive uma vitória, porque eu o peguei. Eu fui capaz de dizer, não, obrigado, eu já estive aí, já fiz isso, eu não quero fazê-lo de novo. Jogue fora os sentimentos ruins em relação ao outro. Sabia que se você tem sentimentos ruins por alguém hoje, você pode jogá-los fora? E pode dizer, eu não vou me sentir assim? Ah, mas eu não posso evitar como eu me sinto, não. Mas você pode evitar como pensa. Se você pensar a coisa certa, seus sentimentos mudarão também.
Você sempre tem que voltar atrás para refletir sobre como está pensando e qual tem sido a sua atitude. E quando você pede a Deus para te ajudar com isso, então a maneira como se sente sempre vai alcançar a decisão que tomou. Maldições e calúnias e maledicências e as palavras torpes de sua boca. Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho não regenerado eu com as suas práticas malignas e se revestiram com o novo eu espiritual. Bem, 2 Coríntios 5,17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Quando você nasce de novo, se você se olhar no espelho, você não verá nada de diferente. O exterior não parece diferente, você pode até de início não agir diferente, sabe? Mas a Bíblia diz que você é uma nova criatura. E a maneira de realmente explorar as coisas maravilhosas que Deus tem para você é acreditando no que a palavra de Deus diz e não no que você sente. Não é pelo que você sente, mas é pelo que ele disse, sabe? Então aqui diz, veja, você pode se livrar destas coisas, porque você já se revestiu com um novo eu espiritual. Você tem um novo eu espiritual. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Que é sempre, eu amo isso, que é sempre, eu amo isso, que é sempre o processo de ser renovado e remodelado no mais completo e mais perfeito conhecimento sobre conhecimento, tornando-se a imagem e semelhança daquele que o criou. E então, eu estou sempre, o tempo todo, mudando, me tornando cada vez melhor do que eu era ontem. E você também está. Podemos ficar animados com o nosso progresso, em vez de desencorajados com até onde temos que chegar? Sabe, eu sempre me sinto assim. Como na semana passada, nem me lembro o que era, só me lembro do resultado. E é muito bom quando você pode errar e depois de uma semana nem se lembrar do que aconteceu e só se lembra da lição que aprendeu. Nesta nova criação, todas as distinções desaparecem. Não há espaço e não deve haver nem judeu nem grego, incircunciso ou circuncidado, nem diferença entre nações, sejam estrangeiros, bárbaros ou ciganos, ou os mais selvagens da terra, ou escravos ou livres, mas Cristo é tudo, em todos, em todas as coisas, e em todos os lugares para todos os homens, sem distinção de propósito. Então, uau! Aqui ele está dizendo, ok, como uma nova criatura, agora a questão é, ninguém é melhor do que ninguém. A raça não importa, a educação não importa, a cor não importa, onde você mora não importa. A única coisa que importa é você conhece a Cristo? E veja, o único valor que eu tenho é quem eu sou em Cristo. Se eu consigo fazer algo de bom é porque Ele capacitou-me para fazê-lo. E se você consegue fazer algo que eu não consigo, nós não temos que ter uma divisão entre nós. Eu não tenho que ter inveja. Você não precisa me olhar por baixo. Nós podemos dizer, Deus me deu o dom e Ele deu um dom para você também. E nós devemos trabalhar juntos para que todos esses dons misturados edifiquem um completo e poderoso corpo que pode cooperar para a glória de Deus. Não há mais escravo nem livre. Não há mais macho nem fêmea. Não há mais judeu nem grego. Mas todos somos um em Cristo. Eu não estou pregando hoje como uma mulher. Eu estou no corpo de uma mulher, mas eu sou uma nova criatura pregando a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. E então, tudo isto é um Deus trabalhando através de todos nós para a sua glória. Amém? Ok. Vistam-se, portanto, como escolhidos de Deus, seus próprios representantes escolhidos que são purificados e santificados e bem amados pelo próprio Deus. Bem sabe, nenhuma das minhas roupas pulou no meu corpo esta manhã. E eu as escolhi com cuidado, eu coloquei as joias combinando, eu trouxe 3 peças de roupa comigo. Eu queria parecer bem. Quando saí e vim para a TV, eu coloquei os brincos, eu coloquei as joias. Nós temos tudo isso aqui hoje. Mas eu fiz isso de propósito. Elas não pularam no meu corpo. E ele diz para vestir-se de comportamento. Assim como eu visto as minhas roupas, eu posso me vestir de um comportamento. Eu planejei sair da minha casa hoje e amar as pessoas. Eu planejei de propósito. Eu planejei tudo antes de sair da minha casa. Eu decidi sair e ser gentil. Vista-se de um comportamento marcado por piedade, misericórdia, sentimentos gentis, uma opinião humilde de si mesmo, maneiras gentis, paciência que é incansável, de longa duração e tem o poder de suportar o que vier com bom temperamento. Sabe, eu não tenho me sentido muito bem. Eu tive algum tipo de, eu não sei se foi alergia ou vírus, eu não estou doente, mas cansada. E quando você está cansado, não quer que as pessoas brinquem com você.
Não quer ser incomodado, não quer ser corrigido, você não quer nada, sabe? E nesta manhã eu lavei uma faca, eu fui colocá-la em uma gaveta. David estava perto, ele disse, não é nesta gaveta, é naquela. E eu... Que importância tem onde eu coloco esta faca? Eu perdi a razão. Aqui, Espírito Santo, obrigada. Alguém comigo hoje? Então eu tive que conversar comigo mesma, não estou me sentindo muito alegre hoje, eu vou pregar e depois eu vou para o asilo, então vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e então vamos tomar uma decisão de que você vai conseguir lidar com o que vier com bom temperamento. Isso não funciona se você apenas esperar até que esteja no meio de um problema e pense, eu gostaria de não estar agindo assim. Nós temos que nos comportar. E acima de todas essas coisas, verso 14, eu amo isso. E acima de todas essas coisas, revestivos de amor. Verso 15, e que a paz que vem de Deus governe seu coração como árbitro. O que isso significa? Quaisquer decisões que eu tomar hoje, comprar ou não comprar, dizer ou não dizer, fazer ou não fazer, me comprometer ou não me comprometer, como eu sei o que Deus quer, siga a paz. Se eu tiver paz, tudo bem. Se eu não tiver paz, então eu recuo e espero até que eu tenha. E a próxima coisa que ele diz, que eu amo, que também está no verso 15, e sejam gratos, apreciativos, louvando ao nosso Deus sempre. E seja grato. Seja grato. Verso 16, deixe a palavra de Deus habitar ricamente em seu coração. Estamos fazendo isso agora, não estamos? Estamos aqui estudando a palavra, estamos exaltando a palavra, separando estes 30 minutos, e você que se juntou a nós nesse estudo está exaltando a palavra de Deus e dizendo, sabe Deus, eu tenho muito o que fazer hoje, mas eu não tenho tempo, para não ter tempo de estar com você. Porque se eu não passar tempo com Ele, então nada. Você tem alguma ideia de quanto tempo Deus pode te poupar? E de quantas confusões se você apenas separar um tempo para passar um pouco de tempo com Ele? Então, deixe essa palavra habitar em você ricamente. E então, esta é uma das coisas poderosas sobre Colossenses 3, 17. O que quer que você faça, em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, independência de sua pessoa, dando louvor a Deus sempre. O que aconteceria se nunca fizéssemos algo que achássemos que não faríamos com Jesus? Não temos tempo para entrar nisso, mas... como isto mudaria as coisas se perguntássemos, Jesus estaria confortável com esta conversa que eu estou tendo? Jesus ficaria confortável neste lugar onde eu estou indo? Não pensei que falaríamos sobre isso. Ele entra em coisas que eu poderia pular, mas acho melhor não. Esposas, sejam submissas aos maridos, subordinadas e se adaptem a eles como é certo e adequado no Senhor. Então, como é certo e adequado no Senhor, me diz que eu não fui criada para ser abusada. Isto não significa que você tem que deixar alguém abusar de você para ser submissa, mas isto significa que eu não precisava começar uma briga sobre a faca também. Eu poderia apenas guardá-la e calar a minha boca, sabe? Mas eu gosto mais deste próximo. Maridos, amai as suas esposas. Eu não sei sobre você, mas pessoalmente eu acho que nós ouvimos mais sobre a submissão do que sobre esta coisa do amor dos maridos. Então eu vou falar mais disto. Maridos, amai as suas esposas. Sejam carinhosos e simpáticos com elas e não sejam duros ou amargos ou ressentidos com elas. Se você vai me dizer para guardar a faca, seja gentil. Temos que nos divertir na igreja, não é, gente? Filhos, obedeçam aos pais. Isto é bom, todos nós ficamos assim, oba. Mas então diz, pais, não provoquem ou irritem ou assustem seus filhos. Não sejam duros com eles ou os assediem, para que eles não fiquem desanimados e mal-humorados, inferiores e frustrados. Então ele está cobrindo tudo aqui, não há nada que não esteja sendo coberto aqui. Ele disse, filhos, sejam obedientes, pais, não irritem seus filhos, não jogue suas frustrações e raivas sobre eles, sabe? Há alguém aqui que já ficou frustrado e descontou nos seus filhos e depois esperou que se importassem com você? Vamos deixar isso para lá. E servos, bem, vamos colocar na linguagem de hoje. Subordinados, obedeçam seus chefes. Chefes, tratem seus subordinados corretamente. Veja, é sempre uma via de mão dupla. E estamos quase terminando, vamos conseguir. Verso 23, e qualquer que seja a sua tarefa, trabalhe com o coração e de alma. Eu sempre digo, de coração e não de aflição.
como algo feito para o Senhor e não para os homens, sabendo com toda certeza que é de Cristo que você receberá a recompensa, e não dos homens. Eu amo isso. Deixe-me dizer algo. Se você está fazendo algo de bom e sente que está sendo ignorado, que ninguém está realmente te abençoando ou te dando uma recompensa, a sua recompensa virá de Deus. O pagamento está chegando. E então, finalmente, aquele que lida injustamente irá colher o fruto de sua loucura. Porque com Deus não há parcialidade. Seja ele escravo ou livre, escravo ou mestre. Deus nos ama demais e Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós.